Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando mais uma vez com o programa Boa Noite Goiás, aqui pela TV Brasil Central e também pela TV Alego. TV Brasil Central, que você conhece, tradicionalíssima aqui em Goiás, conhecidíssima, né, mundo afora, e também pela TV Alego, que é uma irmãzinha, digamos assim, mais nova, mas que resolveram fazer uma parceria para que ambas, juntas naturalmente, levem até você uma informação com muito mais qualidade, com muito mais precisão em relação a tudo que acontece. Não apenas aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, mas também no Brasil e coisas que vêm de lá de fora também que trazem reflexos para nós brasileiros. O programa de hoje é recheado de muitos assuntos políticos principalmente, e para isso, para discutir essa questão, nós estamos recebendo, evidentemente, dois políticos, um que trabalha lá em Brasília, incansavelmente, e outra que também trabalha incansavelmente aqui na casa. Esse estúdio está localizado dentro da TV Assembleia, dentro da Assembleia Legislativa, e ela é deputada estadual. Começa apresentando primeiro as mulheres, né? Primeiro as mulheres. Deputada estadual Rosângela Rezende, que é do partido Agir. Tudo bem, deputada? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos os ouvintes aí, telespectadores do Boa Noite Goiás, né? É um prazer estar aqui falando com você, ao lado do Zé Nelto, para que a gente possa discutir aí as políticas do estado de Goiás e junto com o Zé Nelto o que está interferindo no Brasil, no nosso estado. E é muito bom poder ter a TV Alego com a força que tem, dando visibilidade ao trabalho dos parlamentares goianos. Verdade, né? A gente está sempre atento aqui ao trabalho dos senhores, né, para levar ao telespectador essa informação que nos últimos tempos acaba se tornando cada vez mais essencial, né? Quem não é informado está por fora de tudo. E a TV Alego leva até você tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa e por aí afora. A senhora já me ajudou a apresentar o outro convidado, que é o deputado federal José Nelto, que é do Partido Progressistas. Tudo bem, deputado? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Bergs. Boa noite, deputada Rosângela Rezende. Boa noite você, telespectador da TV Brasil Central e da TV Alego. É um prazer a gente poder conversar, debater assuntos de interesse de Goiás, mas assuntos de interesse do Brasil. E são muitos. Você pode participar também, fazendo a sua pergunta para os nossos convidados, mandando a sua sugestão de entrevista, enfim, aquilo que você achar que é pertinente discutir dentro de um programa como este, e que vai discutir, se propõe a discutir essas questões, como já foi adiantado aqui na abertura do programa, mande a sua participação através do nosso WhatsApp 982003223. 982003223. Ou então mande através do nosso canal no YouTube da TV Brasil Central e também no canal do YouTube da TV Alego. O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo dois convidados, como você viu, deputado federal José Nelto e também a deputada estadual Rosângela Rezende. E já que estamos aqui dentro da casa, dentro da Assembleia Legislativa, a qual pertenceu até dias atrás o deputado José Nelto também, exerceu quantos mandatos aqui, deputado? 5 mandatos. 5 mandatos de deputado estadual. Deputado estadual. Que coisa. É um recorde, não? Tem quem não, eu acho que é um recorde. Mas já tem outros deputados já chegando já, né? O deputado Bruno Peixoto, que é o presidente, ele está no seu 4º mandato. Mas 5 mandatos seguidamente apenas fui eu. E agora está lá em Brasília, no Congresso Nacional, e a gente vai tentar misturar os assuntos, né? Afinal de contas as coisas se intercomunicam, né? Mas eu quero começar primeiro prestigiando, inclusive, a nossa casa, né, deputada? A Assembleia Legislativa, a casa também do deputado Zé Nelto, que nunca vai deixar de pertencer a essa casa. Eu quero conferir como é que foi o dia de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E tem notícias boas, notícias interessantes sobre o trabalho dos deputados e notícia boa para o servidor também. Quem traz essas notícias é o presidente da casa, Bruno Peixoto. E quem foi ouvir o deputado Bruno Peixoto é a repórter Monalisa Carneiro. Oi, Monalisa, boa noite.
Oi, Paulo, boa noite para você, para a deputada Rosângela, para o deputado federal José Nelton e, é claro, para todos que estão nos assistindo no Boa Noite Goiás de hoje. Hoje um dia muito especial aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. O presidente Bruno Peixoto, com os outros deputados, anunciaram um bônus super especial aí para os servidores da Assembleia Legislativa. Esse é um bônus de R$2.000 que vai ser pago agora no mês de dezembro para que todos nós, servidores aqui da Assembleia, possamos ter um Natal aí mais recheado. Mas eu vou chamar o presidente Bruno Peixoto, a gente gravou com ele em uma coletiva de imprensa mais cedo, onde ele falou sobre esse bônus para o mês de dezembro e ele explicou também os motivos pelos quais ele conseguiu pagar esse bônus inédito para os servidores do Legislativo goiano. Deixo vocês aí agora com a sonora do presidente Bruno Peixoto. Nós trabalhamos muito aqui na Assembleia com economicidade. Cortamos e acabamos com a locação de veículos, locação de máquinas de café, reduzimos a aquisição de papel com o programa Alego Digital. Enfim, foram várias as ações que reduziram o custo, a manutenção do Poder Legislativo Estadual. Já devolvemos quase 40 milhões para o Tesouro Estadual, que está sendo transformado esse recurso de devolução em obras, entre elas Unidade Avançada do Corpo de Bombeiro, na cidade de Novo Gama, Lusiânia, Alto Paraíso. Nós também enviamos recursos para o Hospital Cora, nós enviamos recursos para a elaboração do projeto de duplicação de Bela Vista até a cidade de Catalão. E nesse momento, o servidor que tem contribuído muito para servir a sociedade, e digo isso com muita clareza, nós implantamos o ponto eletrônico facial, nós implantamos o funcionamento sábado, domingo, feriado, das 7 da manhã às 22 horas. O servidor tem correspondido ao pedido da presidência em prestar um serviço de excelência à sociedade. E justo, a exemplo do que se faz na Secretaria de Educação aos servidores do Estado, nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa. O bônus. No mês de dezembro, nós acabamos de aprovar uma lei em que permite, em caráter transitório, conforme preconiza a legislação federal, inclusive pelo regime de recuperação fiscal, em caráter transitório, o pagamento no mês de dezembro, o valor de R$2.000 a mais no bônus alimentação, que é pago pelo grupo 3, tecnicamente em dizer, a respeito do orçamento. Então não há nenhum ponto em que infringe a legislação ou o regime de recuperação fiscal. Então a nossa economia tem trago benefícios à população e também para os servidores da casa que têm dedicado a vida em servir a sociedade. Paulo, mas agora quem está aqui comigo é o deputado André do Prêmio, do Partido Avante, ele que é o relator da LOA, a Lei Orçamentária Anual, uma das leis mais importantes aí para o próximo ano de 2024. E teve algumas alterações, né, deputado? Conta aí pra gente o que mudou aí em relação à prorrogação de prazos. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu primo, deputado federal José Nelton. E boa noite também a minha amiga, deputada estadual Rosângela Rezende. É isso mesmo. Teve algumas alterações, dentre elas o prazo, né? Que foi do dia 25 de novembro, que em uma decisão coletiva, nós mudamos para 8 de dezembro. Daí ganhamos mais tempo, o qual nós poderemos fazer mais algumas audiências públicas no Estado, poderemos também acrescer algumas outras emendas que estavam sendo discutidas aqui, que não deu tempo de ser discutida a tempo. E daqui para o dia 8, se Deus quiser, estará pronto. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Boa Noite Goiás aqui conosco hoje. Muito obrigada pelas explicações aí dessa lei tão importante que o senhor está relatando. Obrigado e boa noite a todos vocês, boa noite aos telespectadores e um beijo no coração. É isso, Paulo. Hoje eu fico por aqui, volto amanhã com mais destaques do Parlamento Goiano. Boa noite para todos vocês e uma ótima entrevista. Ok, muito obrigado, Mona Lisa. Obrigado também ao deputado, né? Primo, né? Primo. Primo, eu não sabia. Eu que o coloquei na política, né, em Santo Antônio Descoberto.
foi candidato a prefeito, perdeu a eleição, mas ganhou muita experiência e foi muito bem votado agora. E a sua esposa, a dona Jéssica, tem toda a chance real de ser a prefeita de Santo Antônio Descoberto. Quer dizer, a família estendendo cada vez mais os braços pelo lado da política. Trabalhando, né? Trabalhando. Há quantos anos você está na política? Paulo, eu vou para 44 anos de mandato. Eu comecei na política em 1982. Eu fui vereador de Goiânia, você sabe, fui o vereador mais jovem da história da capital, por 3 mandatos, fui presidente da Câmara de Goiânia e também deputado estadual e agora o 2º mandato de deputado federal. Que legal, que bela carreira, né? Longa carreira, né, deputada? Nosso professor, meu professor e professor do André do Prêmio, não é assim? Professor do primo, professor do primo. Vamos dar uma pincelada sobre isso tudo que a gente viu aí, essa entrevista, inclusive, essa coletiva do presidente da casa, o Bruno Peixoto, né, que deu uma notícia boa para o servidor, né? Com Engordou certeza. um pouquinho o Papai Noel do servidor público, né, aqui da Assembleia. Notícia boa, com certeza o servidor deve estar muito feliz, né, com essa decisão do deputado Bruno Peixoto. O que a senhora destacaria de tudo que ele disse? Eu destaco a transparência do nosso presidente Bruno Peixoto, que ele deixa com muita clareza os motivos que ele conseguiu alcançar esse benefício para o servidor. E o servidor também deixa com muita tranquilidade para o presidente, porque ele devolve em trabalho todos os dias, de manhã até à noite. Essa casa, que como o presidente disse, a casa do povo, é cheia de pessoas e os servidores estão trabalhando de manhã até à noite, todo dia tem uma audiência pública, tem Até domingo, né? Domingo, sábado, domingo, todos Feriado. os setores, todas as diretorias, tem o plenário hoje tem atividade, né, de prêmios, de honrar o mérito, discussões importantes com todos os setores da sociedade civil, com todas as áreas políticas. Então, o servidor da casa trabalha muito. Verdadeiramente, sou deputada de 1º mandato, não tenho a experiência do professor José Nelto, mas quero dizer que nesse ano meu de mandato, eu posso validar essa decisão e essa conquista aí do nosso presidente Bruno Peixoto. Que a casa não para, né? E nós aqui da TV Assembleia, a gente sabe muito bem disso, que a nossa equipe é boa. Não é grande, mas é uma equipe enxuta, mas que tem que se desdobrar, porque de repente, outro dia tinha 5 eventos aqui, um em cada lugar, né? E a gente não tem tantos repórteres assim, não tem tantos cinegrafistas. Um vai aqui, faz um pouco de imagem, outro vai, corre, cobre e faz, mas a gente está cobrindo tudo que acontece aqui dentro da Assembleia Legislativa e você, telespectador da TV Alego, fica bem informado, claro, com esse trabalho todo da nossa equipe que está de parabéns. Mas vamos lá. Vamos começar a falar? Tem mais alguma coisa que a senhora quer destacar do trabalho da Assembleia? Ou vamos para Brasília já? Vamos para Brasília. Vamos para Brasília? Tá quente lá? Tá quente? Está quente, Que no clima político Ah. e nas questões climáticas, né, Zé Nelto? Zé Nelto, eu também estou com viagem prevista aí como presidente da Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para participar do Fórum das Nações Unidas sobre questões climáticas em Dubai, que é a COP28, que inicia agora dia 30 de novembro até do dia 12 de dezembro. E é o momento da gente levar as nossas potencialidades, as nossas demandas, dar visibilidade ao Cerrado e não só à Amazônia, para que a gente possa retomar essas questões de uma forma colaborativa. É ali que acontecem as leis internacionais, é ali que a gente pode discutir pagamento por créditos de carbono, que a gente tem que usar o que a gente tem, a nossa fortaleza, e dizer que o Brasil é solução, não é problema nas questões climáticas. Nós podemos muito contribuir com essa emergência climática que o mundo está vivendo, que o país está vivendo. Então, eu estou indo com muita esperança e dizer que me sinto responsável, com vontade de trazer, de participar, de aprender, para que a gente possa culminar na COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará, com soluções... No ano que vem, né? Não, no 2025. 2025. O ano que vem é a COP29 e COP30 em 2025 em Belém do Pará. Então, estou muito animada. Mas dá para ficar muito animada, deputada, porque muitas conferências, muitos eventos como esse são até corriqueiros, digamos assim, mundo afora. Mas a gente só vê o clima piorando, a gente só vê a situação piorando. Que resultado prático e positivo trazem esses encontros? Por exemplo, o que a senhora espera desse encontro do qual a senhora vai participar agora? O que a gente espera
é o cumprimento dos acordos que já vem acontecendo, né, desde Paris, parece que vão fazer 10 anos, eu nunca participei de uma COP, mas o que a gente espera é que o Brasil possa demonstrar a força dele, cobrar dos países desenvolvidos os investimentos que eles ficaram de fazer dentro desse Acordo de Paris, de financiar ações de ativos ambientais, de ações ambientais, quer seja, a gente fez o Virada Ambiental que foi ontem, né, Dia Estadual de Consciência Ambiental, fizemos o plantio lá no Parque Altamiro Pacheco de Moura, e é um momento em que 200 municípios vão plantar 1.000 mudas em cada um dos municípios goianos que aderiram ao programa, 201, 17 estados, para que a gente possa contribuir com essa questão do carbono zero, né? Da gente descarbonizar a nossa produção, o nosso impacto no meio ambiente. Então, o que a gente espera dessa COP? Leis internacionais que possam avançar nesse pagamento por nossos ativos, por nossas situações. E tanto que a nossa produção, que é extremamente agropecuária, ela vai impactar na segurança alimentar, que impacta também nas questões de paz do mundo, né? Então, as questões climáticas impactam na agropecuária, que impactam na segurança alimentar, que impactam na paz do mundo. Então, eu acho que o agro é mais paz do que pop. Então, é isso que eu espero da COP, que é que esses compromissos determinados em acordos anteriores, que é para descarbonizar, para que pagamento de créditos possa trazer benefícios para o nosso país, porque a gente tem mais soluções do que problemas. Nossa matriz energética é limpa, o problema, e eles olham o Brasil, né, com os olhos de preocupação. A gente é que tem que olhar o mundo falando que eles que têm que se preocupar, porque a matriz deles é basicamente fóssil, né? Então, eles não têm uma matriz limpa como a nossa no Brasil. E nós temos, além dessa matriz energética muito mais limpa, ainda possibilidades de compensação e mitigação. Tá bem, deputado Zé Nelto, gostaria de ouvir o senhor sobre essa preocupação, né, que acaba sendo do mundo todo, nenhum joga a culpa para o outro, um diz que a responsabilidade é do outro, e a gente só está vendo a questão piorar. O que o senhor espera, por exemplo, de uma COP? O que o senhor espera, por exemplo, da consciência do próprio ser humano em relação ao meio ambiente? A gente vai criar juízo um dia? Paulo, a questão ambiental ela é muito séria, essa questão climática. Nós assistimos o que está acontecendo na Europa. Em certo momento era fogo, depois, logo em seguida, água. Nós tivemos uma cena que, para mim, ela é apocalíptica. Aquela cena lá do Havaí, quando uma mata foi incendiada, pegou fogo e entrou o fogo dentro da cidade, de uma ilha lá, e veio queimando todo mundo e a população saindo da cidade e outros pulando dentro do mar. E o fogo estava acompanhando. Então foi uma cena muito triste aquela. Foi um alerta para o planeta. Nós temos que trabalhar seriamente com essa questão do gás carbônico, que tem aumentado muito na nossa atmosfera. Agora, o grande problema não é o Brasil. Nós sabemos que os Estados Unidos, a China, a Europa, agora eles querem cobrar um preço muito alto do Brasil. Nós temos que dar a nossa contribuição, claro, protegendo as nascentes, protegendo o bioma cerrado, Mata Atlântica, Mata Amazônica e também o Pantanal. Isso é um dever e obrigação do governo brasileiro, dos governos estaduais e governos municipais. E a participação da sociedade. A sociedade tem que proteger todas as nascentes que nós temos no Brasil, porque a grande guerra que nós iremos ter no futuro não é por petróleo, Rosângela, deputada. A guerra é por água. Isso já está claro para toda a sociedade. Agora, é preciso que, através de um acordo, esse último que nós fizemos agora, o de Paris, que realmente seja cumprido esse acordo pelas grandes potências. Não adianta você cobrar do Paraguai, cobrar do Uruguai, cobrar da Bolívia, se quem mais emite gás carbônico na atmosfera, ele não fizer a sua parte. E isso vai ficando, cada dia que passa, essa questão climática. Paulo, você que não nasceu em Goiânia, mas chegou jovem na capital, Sim. Meu pai tem 89 anos de idade.
eu cheguei a Goiânia, eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca vi um momento em que a temperatura subisse tanto como está acontecendo em Goiânia, em todo o estado de Goiás e também em outros estados da federação. Quer dizer, o país está descompensado, o clima no Brasil. O norte está seco, o caso do Amazonas, todo o norte do Brasil, o centro-oeste está faltando água e o sul do país está inundado. Com isso, prejudicando o plantio de arroz, o plantio de trigo, significa que o que está acontecendo hoje no Brasil vai impactar na cesta básica do povo brasileiro. Verdade, você pode participar do programa também mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Coloque seu nome no início da mensagem para ficar mais fácil para a gente. Você pode mandar a sua mensagem também através do nosso canal no YouTube, o canal tanto da TV Brasil Central quanto no canal da TV Alego. Eu começo registrando aqui mensagens de telespectadores que são fundamentais, né, tanto quanto os convidados. Começo pela Márcia de Paula. Parabéns pelo programa, Paulo. Obrigado. Manda um abraço para a deputada Rosângela. Avisa que eu quero ir para Dubai também. Vai ter turismo no meio dessa viagem? Não. Vai dar tempo? É a minha primeira viagem internacional, não tem problema de dizer aqui. Cheguei a ficar insegura, Paulo, porque é da questão, né, mudar de continente. Sim. Então, mas agora estou muito animada, assim, a minha esperança por estar lá, por poder contribuir e focar nos temas tão diversos que vão ser discutidos lá, não vai ter. E, Márcia, eu te mando um abraço, você sabe o nosso desejo de fazer arranjos produtivos locais na nossa região do Vale do Araguaia, proteger as nossas águas, nesse divisor de águas, nesse cerrado que é rico em águas, responsável pelas principais bacias brasileiras, não é, Zé Nelto? E temos aquífero Guarani lá em Mineiros. As águas subterrâneas também estão, temos que protegê-las, porque elas já estão em ameaça. E dizer mais uma coisa sobre o Cerrado, é a questão da biodiversidade. Com essa questão do aumento das temperaturas climáticas, que deveríamos não deixar acontecer, e que fez parte do acordo, né, aumentar no mínimo, no máximo, 1,5 ou 2 graus Celsius, e causa, o tanto que causa desequilíbrio, parece que é pouco, 1,5 ou 2 graus, mas não é pouco, faz toda a diferença, faz com que a biodiversidade, ela vai se extinguindo. Então a extinção do fim dessa cadeia somos nós. Então nós estamos falando da extinção da vida, da espécie humana. Então temos que ter um olhar totalmente diferente, e quero aqui dizer que não é a gente que protege a natureza, é a natureza que nos protege. O que a gente tem que saber é usá-las com parcimônia para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, a gente tem capacidade para fazer isso, dar visibilidade ao nosso cerrado. Eu não disse dos outros biomas, porque o Cerrado tem sido essa fronteira agrícola no nosso país, mas a gente tem que fazer, como o Zé Nelto muito bem disse, proteção das nossas nascentes, das nossas áreas de proteção ambiental, porque temos pouca proteção ambiental pública no estado de Goiás, de parques, que isso dá em 10%. Então, é só esse olhar carinhoso para a natureza que ela vai nos proteger. Basta lembrar que a gente tem um telespectador aqui, deixa eu ver qual é agora. Aqui, Antônio, telespectador Antônio do Jardim Novo Mundo. Ele fala de uma questão tão básica, que aparentemente, né, é tão básica. Nós que vivemos aqui na urbanidade, a gente que vive aqui nas cidades, onde teoricamente você deveria ter uma melhor qualidade de vida do que no campo, é mais controlável aqui. Ele diz o seguinte: boa noite, queria saber dos deputados aí presentes, o que poderia ser feito, por exemplo, em relação aos... É um assunto que foge um pouquinho da pauta, mas que tem a ver, porque se trata de água e se trata também de falta de controle por parte do ser humano em relação à gestão com a água, vamos dizer assim. Alagamentos, né? Alagamentos que acontecem todos os anos aqui em Goiânia. O senhor está aqui há quantos anos? 40 anos? Mais? Não, 55 anos. 55 anos. Desde que o senhor veio para cá, tem esse problema de alagamento, não tem? Tem. Isso é drenagem urbana, problema que mexe com a cidade. Porque a cidade foi crescendo, como não tinha planejamento no passado, ou os planejamentos não eram bons, e com a cidade que foi sendo toda... impermeabilizada, ela né? foi colocando asfalto em toda a cidade foi crescendo, a água bate no lote,
ela vai direto para as ruas e como a chamada, as adutoras, a água acaba não cabendo dentro. E aí a água é jogada para fora e vai criando os alagamentos, até porque falta a infraestrutura. Tudo bem. Vamos mudar de assunto? Vamos? Vamos para Brasília? Vamos para Brasília. Vamos para Brasília? Eu começo aqui com uma participação de telespectadores. É Arlete França, da cidade de Nerópolis. E ela dá um gancho para esse assunto que a gente vai discutir agora. Nerópolis, ela diz, está ligada no programa, Paulo. Obrigado, viu, Arlete? E eu queria saber quem vai frear esses ministros do STF que se acham deuses. Até quando isso vai continuar? Eu vou transferir a pergunta, Arlete, para o deputado federal José Nelto, para que ele pegue como gancho também essa votação que pretende colocar um freio no STF que começou a acontecer ontem em Brasília. O senhor é a favor desse freio ou não? Paulo, Arlete, o Congresso Nacional Brasileiro, do mandato passado e deste mandato também, é um congresso reformista. Nós fizemos a reforma da Previdência, foi feita no passado a reforma trabalhista e agora estamos votando também a reforma tributária. E o Poder Judiciário também tem que ser reformado. O Poder Judiciário, ele não é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é o povo brasileiro, que é representado pelo Congresso Nacional Brasileiro. E sabemos que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele não é o dono da verdade. Hoje ele dá a palavra final, mas é preciso que faça algumas mudanças. Vou dar um exemplo. Uma liminar de um juiz, de um ministro, ele dá uma liminar, outro ministro dá outra liminar, e uma lei fica aí 8 anos, 10 anos. O que quer, nesse momento, o Congresso Nacional Brasileiro com essa PEC que foi aprovada no Senado da República? Ela é constitucional, e nós estamos dentro da Constituição, não adianta essa choradeira dos ministros, não tem nenhuma revanche contra ministro, contra o STF. Nós precisamos de apenas colocar cada poder no seu devido lugar. O papel constitucional do Supremo é julgar, do Poder Legislativo é legislar, do Executivo executar. Acontece, Paulo e deputada Rosângela, que o Supremo extrapolou as suas funções. Ele está executando, está legislando, e a população brasileira, a sociedade, cobrou do Congresso Nacional, porque é um dever nosso fazer as reformas, mudar a Constituição brasileira, e é o que nós estamos fazendo. Essa PEC foi aprovada, ela é constitucional no Supremo em 2 votações, vai para a Câmara dos Deputados. Acredito que a semana que vem nós já haveremos de debater este assunto, e há outras mudanças mais importantes no Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo para você. A indicação hoje dos tribunais são os tribunais vitalícios do Brasil. Isso me faz voltar à época da antiga Roma, porque os senadores eram vitalícios. Hoje, o Poder Judiciário, tribunais de contas no Brasil, eles são vitalícios, os ministros e conselheiros. Então é preciso mudar. A Europa Central, a Europa Ocidental, já tem os ministros são indicados por mandato. Ele tem um prazo de 10 anos ou 12 anos. E nós temos uma PEC da nossa autoria no Congresso Nacional, também colocando em todos os tribunais um mandato de 10 anos ou 12 anos, até porque o ministro não pode ser vitalício. Ele entra lá com 35, 40 anos de idade e fica 35, 40 anos. É muito tempo um ministro num tribunal, um conselheiro. Nós haveremos também de dar continuidade a essa reforma, votando essa PEC. E também a indicação dos ministros. Porque hoje, Paulo,
O Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, ele pertence aos ex-presidentes da República. O Sarney indicou os seus ministros, depois do Sarney veio o Fernando Collor de Mello, indicou lá o seu primo, Marco Aurélio de Mello. Depois do Sarney veio depois do Collor, veio Itamar Franco, que também indicou os seus ministros. Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes foi indicado, que é um grande ministro. E também Lula, presidente Dilma, o Michel Temer, e agora novamente o Jair Bolsonaro também indicou. Nós queremos acabar com as indicações políticas, porque o Supremo Tribunal Federal não pode pertencer a ex-presidente da República ou presidente da República de plantão, e sim ao povo brasileiro. Tá bem, senhor fez, e eu fiquei ouvindo atentamente, a deputada também, né, porque o senhor deu uma pincelada muito grande, muito interessante, né, sobre o seu pensamento em relação a essa questão que está causando tanta polêmica. E o telespectador também quer participar dessa polêmica, dando opinião. O Juan Castro Alves diz o seguinte: piada, o STF já está querendo julgar a PEC, que ainda nem foi aprovada, né, que vai limitar eles mesmos. Se é para limitar o STF, como é que o STF é que vai julgar? Só no Brasil mesmo, deputada? Mas esse é o desconforto. Eu até entendo o desconforto dos poderes quando estão passando por uma análise. É como se aqui na nossa légua alguém fosse dizer como que a gente deve se comportar, né? Colocar regras para o trabalho do deputado estadual. Teve alguém que quis colocar regras. Colocar regras para o trabalho do Legislativo Estadual, do Legislativo Federal. Eu até entendo esse desconforto do Supremo, mas eu concordo com o José Nelto, com o Senado, para que a gente possa fazer reformulações, sim, de coisas que já vem tendo um desgaste, já foi muito debatido. Quem manda no Legislativo, né, que é o povo que vem pedindo isso há muito tempo. Mas entendo sim o desconforto do Supremo, né? Porque a senhora acha que tem que mexer? Eu acho que tem que mexer, mas você está mexendo, igual eu estou falando, está mexendo dentro da sua casa, né? Colocando regras dentro de um poder por um outro poder. Então esse conflito, ele era inevitável. Como vai terminar esse conflito, deputado? Vai terminar bem, porque o Congresso Nacional Brasileiro ele tem carta branca do povo brasileiro para mudar PEC, mudar leis, revogar leis, fazer novas leis. Eu falei para você, não foi feita a reforma trabalhista? Não foi feita a reforma da Previdência? Se não tivéssemos feito a reforma da Previdência, hoje muitos aposentados não estariam recebendo seus salários. E também agora a reforma tributária. Nós temos que mudar, fazer essa reforma do Poder Judiciário, fazer a reforma também do sistema penitenciário brasileiro, porque o sistema penitenciário brasileiro talvez seja hoje um dos piores do planeta, o do Brasil. Por quê? Quer dizer, o cidadão, dentro de uma penitenciária, ele tem lá o comando, tem lá o Comando Vermelho, tem o PCC, tem a Liga do Norte, tem várias facções e eles têm os tribunais. Vou dar um exemplo para você. Houve um assassinato de 3 médicos no Rio de Janeiro e o outro foi ferido, graças a Deus não morreu. Inclusive um médico, ele era irmão de uma deputada Sâmia Bonfim, minha colega, amiga minha lá do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional. Ela está em choque, não voltou ao trabalho mais, e como a morte que foi encomendada, o cidadão parecia com o outro marginal, o tribunal fez uma reunião dentro lá da penitenciária, não sei se é Bangu 1, Bangu 2, do Rio de Janeiro. Em 12 horas já saiu a decisão, e a decisão foi tirando também a vida. O cidadão foi morto por um tribunal dentro de um presídio. Então isso é muito grave. Fora, você talvez tenha dificuldade do seu celular pegar, seu WhatsApp. Lá dentro da cadeia funciona bem, os celulares,
os comandos criminosos do Brasil. E isso chegou um momento, como eu falei, a questão climática, a questão da segurança pública. O Congresso Nacional tem que reagir e discutir esses temas. E passa também essa mudança do Supremo Tribunal. O que acontece com o Supremo Tribunal, Paulo? Nós temos que votar a PEC da prisão em segunda instância, para não chegar no Supremo. O cidadão comete crimes, vai lá para o Supremo acaba soltando os maiores bandidos desse país. E isso deixa a sociedade inquieta, a sociedade cobrando uma ação do Congresso Nacional. Nós vamos adiante. Nós temos a tranquilidade que estamos fazendo o melhor para o Brasil. Tá bem, você pode participar do programa através do nosso WhatsApp 982003223, 982003223, ou do nosso canal no YouTube, o canal da TV Brasil Central e também o canal da TV Alego. Vamos lá, a gente já ouviu opiniões aqui no estúdio a gente tem opiniões favoráveis a essas mudanças que se pretendem fazer dentro do STF. A gente tem que ter o outro lado também, né? Não tivemos aqui uma pessoa presente, né? Ao vivo, mas a gente tem a fala do presidente do STF, né, que é o Luiz Roberto Barroso. Ele se pronunciou hoje sobre essa PEC, essa polêmica toda, e tem a seguinte opinião. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. Bem, está aí o que pensa, né, o ministro, né, Luiz Roberto Barroso. E o senhor fez um comentário durante a fala dele aqui, enquanto a gente estava aqui assistindo, que eu gostaria que o senhor transmitisse também para o telespectador. Muda o quê? Se essa PEC vier a ser aprovada realmente, os ministros têm razão para estarem incomodados, insatisfeitos, porque vai mudar o quê exatamente na vida do povo? Bom, vai mudar muito, porque o Supremo Tribunal Federal, você entra com ação e ele acaba rejeitando lá qualquer lei aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, uma decisão do governo, e aquilo fica em liminar. E apenas uma decisão de um juiz, de um ministro. Uma decisão monocrática. Uma decisão monocrática. E o que nós queremos? Que essa decisão seja do colegiado, tenha maioria. Aqui no Congresso Nacional, o que decide é a maioria. Na Lego, nas assembleias, o que decide também, qualquer projeto ou requerimento, é a maioria. Assim também no Poder Legislativo Municipal. Lá não. Lá o cidadão o ministro dá uma decisão democrática e vale a decisão dele, aí fica 1 ano sem julgar, 2 anos sem julgar, vem outro ministro, assim que ela vai vencendo, dá outra decisão monocrática, outra liminar, e assim vai andando. Então, o que nós queremos? Acabar com essas decisões monocráticas. Quer dizer, mesmo que o ministro, der uma decisão monocrática, mas ele tem que colocar ela em votação, tem que ter maioria, e hoje não tem. Tá, essa decisão monocrática, no caso, se houver essa mudança, ela vale para toda a cadeia, digamos assim, da justiça, é isso? Vale para o cidadão comum também. Ela vale para toda a cadeia, não só no Supremo. É isso também nos tribunais de justiça de todo o Brasil. Então, ela é uma medida impactante que vai mudar a vida do cidadão. Quando eu falei em reforma do Poder Judiciário, Paulo, nós temos que ter a consciência
se não votarmos a PEC da prisão em primeira e segunda instância, que existe em 173 países, após o julgamento, o cidadão não depender de levar para a terceira, quarta, quinta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo está muito distante da sociedade. O cidadão comete um crime bárbaro aqui, ele é julgado na primeira instância, segunda instância, e aí, como ele tem posse, tem dinheiro e contrata uma boa banca de advogados, ele não vai para a cadeia. Quer dizer, o processo acaba caducando, prescrevendo e não é feita a justiça. Então, com essa PEC, acaba. O cidadão cometeu o crime, julgado até a segunda instância, ele vai para a cadeia e irá cumprir a sua pena. Ok, vamos dar uma corridinha, porque o programa já está acabando, sabia? Amém. O tempo já está indo embora. E eu tenho que atender também telespectadores e, claro, ouvir mais os senhores sobre outros assuntos também. Um telespectador vem de Abadia, Miranda de Abadia. Ou não é de Abadia, Abadia é sobrenome, deve ser, me desculpe, me perdoe. Miranda de Abadia, pronto, ponto final. Diz o seguinte, se até petista votou a favor dessa PEC, é porque ninguém aguenta mais. A gente tem uma petista aqui para falar sobre essa história, que é a deputada federal, colega do deputado José Nelto, que é a deputada federal Adriana Costa, ela é do PT, conversou com a nossa reportagem agora à tarde e deu esta opinião. Olha, o Partido dos Trabalhadores tem uma posição definida sobre essa PEC, nós somos contrários a ela, dessa forma eu votarei, eu acredito que é uma interferência indevida entre poderes, portanto, eu acredito que ela não deve prosperar, é uma interferência que afeta a relação harmônica entre os poderes e que trará uma instabilidade política para o Brasil. Então, nós somos contrários a essa PEC e eu acredito que ela não irá prosperar. Tá bem, na sequência vamos ouvir mais deputados estaduais, né? Antônio Gomide, que é do PT também, e Isiquinã, do MDB. Eles deram opinião sobre essa PEC. Vamos ouvi-los. Sou a favor da PEC, entendo que nós temos aí um aperfeiçoamento e fazendo com que o Poder Legislativo ele realmente possa falar nas matérias que são pertinentes à sociedade daquilo que ele está votando, daquilo que ele está modificando da lei e a importância disso. Eu sou favorável à limitação, eu acho que deve existir um equilíbrio, nenhum poder pode ter uma ação desmedida acerca de qualquer tipo de tema. Então, é preciso que os poderes estejam limitados em relação a algumas prerrogativas que, ao meu ver, são desmedidas no que diz respeito a determinadas decisões. Deputada Rosângela Rezende, né? A gente viu essas opiniões aí, são várias e interessantes, cada um tem um ponto de vista. E eu quero saber da senhora o seguinte, que desenho a senhora traça? O que a senhora imagina que venha acontecer nesse desenrolar nos próximos dias em relação a essa votação, que até o PT está votando a favor? Quer dizer, é uma demonstração, digamos assim, seria uma demonstração clara de que isso não tem nada a ver com revanche, como disse o deputado Zé Nelto, nada a ver com revanche de políticos de direita, aquela coisa toda. Quer dizer, se o PT, como disse também o telespectador, se o próprio PT votou, pelo menos um deputado votou a favor da PEC... Senador. Um senador, me perdoe, isso significa, então, que não tem nada de revanche. O que é que tem por trás disso tudo, então? É um levante, digamos assim, por parte de um segmento dos políticos que querem fazer justiça, querem fazer o politicamente correto, como disse o deputado Zé Nelto? Eu não estou em Brasília como o deputado José Nelto, mas eu acho que foi isso. Esse desconforto, esse levante tem a ver com a forma de funcionamento do Supremo. E até gostaria de entrevistar o deputado Zé Nelto e dizer, essas decisões monocromáticas, elas acontecem dentro do Supremo, o deputado, em época de recesso dos ministros, ou elas podem ser tomadas no decorrer do andamento do ano de trabalho. Porque foi muito claro o Zé Nelto falando que o que não está tirando o poder do Supremo, está falando a forma que ele está agindo de decisões monocráticas, em que um ministro só toma decisão. E como a gente, dentro do Legislativo, toma decisões por votação, por maioria, que todo aquele colegiado faça a votação de todos os assuntos que chegam lá. E aí essas decisões ocorrem quando do recesso do Supremo ou como rotina? Deputada Rosângela, a decisão monocrática, a liminar, ela é constitucional,
E aí é a liberdade que tem o magistrado, seja da primeira instância, segunda instância, terceira instância, de conceder uma decisão monocrática, uma liminar. Em qualquer tempo... ele podendo estar no período de férias, porque há um juiz de plantão, isso acontece em todos os tribunais do país, e também na Justiça da Primeira Instância, e no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Agora, o que nós não concordamos é que uma decisão monocrática possa suspender, tenha eficácia de suspender uma lei, e ela não é votada no pleno. Então, ela terá que ser votada no pleno. Não é uma decisão coletiva, Sim, né? Ela tem que ser... Por quê? Você pode parar o país com uma decisão de um ministro, com uma decisão de um desembargador, você pode parar um Estado. Isso não está correto, isso está errado. Então, não há nenhuma, vamos dizer a palavra aqui, nenhuma revanche contra o Supremo, não. A sociedade reagiu, cobrou do parlamento, o parlamento representa o povo brasileiro e essa PEC já estava sendo pensada há 4 anos, há 6 anos, como também nós estamos trabalhando para não permitir o ministro vitalício, os conselheiros vitalícios, que ele tenha um mandato de 10 anos, 12 anos ou 15 anos, para que haja uma mudança no Poder Judiciário brasileiro. Então, é um direito que tem dele conceder uma decisão monocrática, uma liminar, mas ele não pode suspender eternamente uma lei, seja estadual ou uma lei federal. Tem que ser votado no pleno. Tá bem. Telespectadores participando, e uma pergunta interessante aqui do Bruno de Reis, que eu gostaria que os dois respondessem, mas bem rapidamente, por favor, que tem assuntos importantes para a gente falar. Não falamos sobre política local ainda, precisamos falar, porque ela está chegando logo, logo. Papai já está com as malinhas prontas para ir para as urnas? Tá? Então, mas antes, eu quero registrar essa opinião do Bruno de Reis, dizendo o seguinte: o STF, será que o STF já está começando a sentir a pressão? Está, deputada? Ah, com certeza. Eles estão, você vê a opinião, né, do ministro-chefe do Supremo, e eu tenho certeza, foi o que eu disse, deve ser muito desconfortável estar passando por esse processo de mexer numa instituição tão sólida no país, e realmente estremece a nossa democracia, a autonomia dos poderes, mas eu continuo achando que é necessário. Está sentindo a pressão, deputado? Olha, a pressão da sociedade é muito grande por reformas. Aquilo que eu falei para você, o Congresso é reformista. A sociedade cobra reformas. Isso você tinha lá o Estado Velho, o Estado Novo, depois veio a Nova República. Tudo isso são mudanças. Então, o Poder Judiciário tem que sentir também que ele não é o dono da verdade. Quer dizer, a verdade sempre esteve com o povo. E o Congresso Nacional Brasileiro, o Poder Legislativo, ele representa o povo brasileiro. Se há essa vontade de mudar, de reformar, nós estamos reformando. Essa PEC é constitucional. Quem dá a palavra final é o Congresso Nacional Brasileiro. Lamento muito que eu tenho colegas, a deputada Adriana Corsi, que é contrária, mas o próprio partido dela, o líder do governo, votou favorável a essa PEC. Essa PEC, ela teria que ter sido votada já há algum tempo. Eu espero que agora o presidente Arthur Lira ele possa formar uma comissão para que a gente possa estudar essa PEC e votar ela ainda este ano. Ainda há tempo. E continuar as reformas. Qual as reformas? A que eu disse para você, que é votar a PEC da prisão em segunda instância, até para desafogar o Supremo Tribunal Federal, o STJ, e tudo ser definido aqui na segunda instância. Deixar para a terceira instância, o Supremo Tribunal Federal, só matérias constitucionais. Tá bem. O senhor me ajuda? Vamos dar uma corridinha? Vamos. Vamos fazer como se dizia antigamente, se fazia antigamente, um Cooper. Como se fazia um Cooper antigamente. Vamos lá. Perguntas rápidas, respostas rápidas, por gentileza. O Jean Carlos pergunta, e aí naturalmente a resposta é do deputado federal, quais seriam os argumentos para não julgar a PEC constitucional? Quais seriam os argumentos? Para não julgar a PEC
constitucional, ou seja, para dizer que a PEC é inconstitucional. O que pode caracterizar ela como inconstitucional? Não, ela não é inconstitucional, ela é constitucional. Isso é palavras de alguns ministros, como o Barroso, ele se pronunciou, o Gilmar Mendes, dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Se tivesse tudo bem, essa PEC ela não teria sido sacada do Supremo Tribunal Federal, e também eu vi o medo que tem lá os ministros de serem impeachmentados. Isso. Se o governador pode ser impeachmentado, o presidente da República, nós tivemos 2 impeachments constitucionais. Então, por que você não pode impeachmentar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Você pode caçar o senador da República, você pode caçar um deputado federal, um deputado estadual, prefeito, governador. Eles não são imexíveis. O Pedro Camargo tem exatamente uma pergunta nesse sentido, querendo saber a sua opinião sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Olha, eu não vou dizer aqui impeachmentar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode ter os seus defeitos, mas ele tem as suas virtudes. Ele garantiu a democracia no Brasil. Ele foi importante como presidente do TSE para garantir que houvesse eleições limpas e democráticas no Brasil. Agora, se ele cometer algum crime que estiver provado que ele prevaricou, que ele cometeu crime, ele poderá ser também impeachmentado como qualquer outro ministro. Tá bem. O Pedro Camargo tem uma segunda pergunta, que é o seguinte: a CPI de abuso de autoridade vai sair? Pena que no Brasil a CPI não dá em nada. Bem rapidinho. Olha, tivemos a CPI no dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe, porque não houve o golpe, houve a tentativa de golpe. A CPI do abuso de autoridade, eu sou favorável a essa CPI, estou apoiando ela. Agora, o abuso de autoridade não é só do ministro, do Supremo, não é só do desembargador, ela é do governador, ela é do presidente da República, ela é do senador, ela é do delegado de polícia, tem abuso de autoridade do policial civil, do policial militar. Tá bem, vamos correr. Eu vou mudar um pouquinho de assunto rapidamente, que a gente tem que falar de outro assunto aqui da casa, porque uma sessão solene aconteceu aqui na Assembleia Legislativa e homenageou os conselheiros tutelares da capital, conselheiros que fazem um belo trabalho, não é verdade? Vamos conferir. Na Assembleia Legislativa de Goiás foi recentemente instalada a Comissão de Assuntos Internacionais. A iniciativa para a criação do colegiado partiu da deputada Rosângela Rezende, que identificou uma lacuna nas comissões da Alego e reconheceu a necessidade de viabilizar intercâmbios e discussões sobre temas internacionais. Na primeira reunião, o deputado Lincoln TJ, do União Brasil, foi eleito presidente da comissão. E para vice, a deputada Rosângela. Entre os principais objetivos da... Muito bem, desculpe aí o telespectador, desculpe os senhores também convidados, e o assunto tem tudo a ver com a senhora, não é porque a senhora faz parte desse trabalho, dessa comissão toda. A senhora já falou um pouquinho sobre ela, né? Quer arrematar? Arremata, por favor, para a gente voltar àquele assunto que eu chamei. Os temas internacionais, essa intercomunicação de todos os temas pertinentes a todos os país, você vê tantas frentes de viagem aí do governador, essas comitivas internacionais, tanto visitando o nosso país quanto indo aos outros países. Outras assembleias têm comissões de relações internacionais e a gente em Goiás não poderia ficar atrás, Paulo. Foi claro. Isso, e o presidente Lincoln TJ é um extremamente competente para esse assunto, já tem muita experiência, uma vasta experiência nisso, e a gente criou para não ficar à frente do nosso tempo, para que a gente possa contribuir com os avanços do desenvolvimento do nosso Estado. Dar um suporte, né, para esse desenvolvimento, é isso. Então, perdoe também o presidente Lincoln TJ, né? Deputado, é porque o tempo está esgotadíssimo, né? E se eu colocasse aquela matéria, eu não poderia colocar essa outra que eu chamei, que tem a ver com a sessão solene, né, que homenageia os conselheiros tutelares, que tanto quanto o senhor merecem o nosso respeito também. Vamos ver essa dos conselheiros tutelares? Atenção, é a lauda 7. Vamos conferir. A Daniela da Gilca foi conselheira tutelar da região norte de Goiânia por 5 anos. Atendeu a casos chocantes, como a de uma bebê de 6 meses violentada sexualmente pelo próprio pai e que depois jogou soda cáustica nas partes íntimas da criança. Daniela diz que o trabalho realizado à frente do conselho mudou a vida dela.
Não só transformou a minha vida, como me fez ser mãe. Então hoje eu sou uma mulher, mãe de 5 filhos e 3 são casos meus do conselho. Então assim, nada melhor do que você poder não só ter atuado, mas poder hoje ser mãe de alguma situação que ocorreu do conselho, que hoje é a minha vida, que são os meus filhos. Ao todo, 485 conselheiros e ex-conselheiros tutelares em Goiás foram homenageados na Assembleia Legislativa em comemoração ao Dia Nacional da Categoria, celebrado no último sábado. O presidente da associação, que representa a classe, Sudário Berto de Souza, afirma que ainda há muita dificuldade para o bom funcionamento dos conselhos. A maior deficiência que nós temos em termos do trabalho do conselheiro tutelar é a falta de formação nos municípios. Que o conselheiro tutelar, ele precisa de uma formação para exercer a missão de conselheiros, para poder enfrentar a demanda diária que nós temos nos 262 conselhos do Estado. Então, assim, o grande gargalo é a falta de formação, e também a falta de valorização da própria função no próprio município. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, participou da homenagem aos conselheiros. Ela destacou como o trabalho da categoria é importante para as crianças e adolescentes no estado. É extremamente importante, porque nas dificuldades das crianças e adolescentes, são eles que chegam, são eles que cuidam, são eles que enfrentam o momento mais doloroso que muitas vezes aquelas crianças, aqueles jovens que estão em vulnerabilidade estão passando. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, parabenizou os conselheiros pelas ações realizadas em Goiás. Parabéns, conselheiros e conselheiras tutelares. Vocês merecem o nosso reconhecimento. São 1.310 conselheiros tutelares em mandato em todos os 246 municípios goianos. Eles estão espalhados em 262 conselhos tutelares no estado. No último mês de outubro, aconteceram as eleições da categoria. Os novos conselheiros tutelares tomam posse no próximo dia 10 de janeiro. Muito bem, eu quero aproveitar também para fazer um convite, o deputado Lincoln TJ. A nossa produção já entrou em contato, não tem tido oportunidade de falar com ele pessoalmente, mas a nossa produção já tentou convidá-lo para vir aqui no estúdio, para participar do programa. Fica no ar aqui, deputado, convite para o senhor vir aqui, vai ser um prazer recebê-lo. Vamos lá, o programa está terminando, já são 9, quase na hora do programa, deixa eu ver nesse outro celular, 8h28, temos 2 minutinhos, mas vamos esticar esse minutinho para que o deputado José Nelto diga bem claramente, alto e bom som, deputado, quem é o seu preferido para prefeito de Goiânia? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu tenho trabalhado muito para que Goiânia possa ter um bom prefeito. Prefeito inteligente, prefeito preparado, que é gestor, que conhece a cidade. Não adianta a gente pegar e importar candidatos de outra cidade para Goiânia. O goianiense não aceita isso. Hoje eu falo, sem medo de errar, o nome mais preparado para governar Goiânia está nessa casa aqui. É o presidente da casa, Bruno Peixoto. Bruno Peixoto? É o nome mais preparado, tem vontade política, trabalha e está mostrando a sua competência. Quer dizer, ele dialoga com toda a classe política, com a sociedade, e é isso que nós precisamos em Goiânia, de um prefeito gestor, que vai dialogar com a sociedade e atender às demandas que tem a cidade, que é da saúde, da infraestrutura, da educação, da ciência e tecnologia, e o nome preparado e pronto já está feito esse nome já, que é o Bruno Peixoto, que é o candidato nosso, hoje, entendo eu, o melhor nome que a base tem para oferecer para a capital. Que base é essa? A base que eu falo, PMDB, Ronaldo Caiado, União Brasil, que é o partido do presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, e aí todos os partidos da base do governador Ronaldo Caiado. Então, é o nome preparado, é o nome que está disposto, mostrou competência, é um candidato natural, não precisa buscar nenhum outro candidato, com todo o respeito que eu tenho ao outro candidato falado, eu nem vou falar o nome dele, porque não quero colocar em situação difícil. Ele não consegue nem formar chapa. Agora, o Bruno Peixoto, sim, ele forma 3, 4, 5, 10 chapas. Ele
hoje está com vontade política. Quando o cidadão está com vontade política, tudo ajuda para que ele possa buscar aliados, buscando mais aliados, conversando com a sociedade, colocando a cidade em debate, porque agora é o grande momento de você colocar a cidade em debate. Quer dizer, o que a cidade quer? Qual o pensamento que nós temos aqui? A questão do aquecimento global, o que podemos fazer em Goiânia para que sirva de exemplo para outros municípios do estado de Goiás. Veja a questão das flores de Goiás. Goiânia era uma cidade muito bonita, Paulo. Sim. Quando era prefeito, que era um aliado político meu, o professor Niol Bernaz. Hoje eu vejo muita gente procurando. Gente, Goiânia poderia voltar novamente, ser aquela cidade bonita. Você tem que revitalizar o centro de Goiânia, fazer com que a periferia possa ter creche para atender a mãe, que precisa deixar o seu filho com segurança para que a mãe possa trabalhar. E tudo isso eu vejo que o Bruno Peixoto está preparado para debater e ser parceiro. O governador tem que ter hoje a consciência que ele precisa de um político parceiro, leal e que conhece a cidade e tem respaldo em Brasília para buscar recursos. O governador tem essa consciência que o senhor se refere em relação ao Bruno Peixoto? Bruno Peixoto seria, pergunta bem mais curta, Bruno Peixoto seria também o favorito, assim como o seu, seria o favorito de Ronaldo Caiado ou não? Paulo, eu não tenho dúvida. Por que o Ronaldo Caiado foi governador em 2018? Nós tivemos a dissidência do PMDB, o apoiamos, porque entendíamos que ele era o melhor nome naquele momento para tirar o estado de Goiás da UTI. Tinha apoio político e apoio moral. E depois foi a sua reeleição. Assim também é o Bruno Peixoto. Como ele elegeu bem e depois reelegeu novamente, eu sinto que ele está maduro e o governador Ronaldo Caiado não vai contra a vontade popular. Essa é a realidade. Tá bem. Eu quero saber de outra prefeitura, a prefeitura da sua cidade, deputada. Quem será candidato lá na sua cidade? Gente, tem uma pessoa lá em Mineiros que tem história, experiência, vivência, amor por Mineiros, teve coragem para fazer história. E essa história do ex-prefeito Agenor, ex-governador, ex-deputado estadual, é muito bonita. E ele tem, para finalizar com chave de ouro, a sua história política, esse desejo de voltar à prefeitura de Mineiros, para que a gente possa fazer um mandato bem democrático, para dar visibilidade, para trazer novas lideranças para suceder essa história que foi tão de excelência. Então, abrir um leque para as novas lideranças municipais através dessa oposição unida, capitaneada pelo Agenor Rezende. Então, eu torço e digo a Mineiros, será uma linda experiência para a gente caminhar juntos, de uma forma que a gente fala muito no interior, que é andar enlerando, quando você dá autonomia, e o prefeito Agenor sabe da autonomia, por isso que a cidade floresceu, ele transformou a cidade de Mineiros e ele sabe fazer isso com maestria. Agenor, que é simplesmente o seu papai. Justamente. É isso? A senhora está animada com isso, tá? Pelo sorriso largo aí? Estou muito animada, porque eu quero ser esse plus da região sudoeste, né? A deputada Rosângela, você imagine um prefeito dinâmico com as lideranças políticas tradicionais da minha cidade, pessoas do bem, e ainda com a deputada estadual, que há 21 anos não tinha naquela região. Então, acho que a gente tem tudo a avançar e crescer. Ora, progresso, né, para Mineiros, né, para as pessoas em Mineiros também, para a cidade de Mineiros. E um abraço, né, para o ex-governador Agenor Rezende. Boa sorte aí nessa caminhada toda, que não é fácil, né? Toda eleição é um grande desafio. O senhor sonha ainda com que o senhor está caminhando pedindo voto, deputado? 40 e tantos anos? Paulo, é uma história, né? Eu comecei a pedir votos, eu tinha 18 anos de idade. Eu já estava me preparando já para ser vereador de Goiânia. De 1982 até 2022, o que eu fiz na minha vida? Além de pedir votos, eu cuidei também da minha vida particular, dos meus negócios privados, que não tem nada a ver com o poder público. Nunca negociei com o poder público, seja federal, estadual ou municipal. Olha, pedir voto é muito bom. Quer dizer, quando você chega numa cidade, que você fez algo para aquela cidade, você levou uma maternidade,
levou uma creche, levou um hospital, levou verba para a saúde, foi debater assuntos de interesse da cidade, assuntos de interesse nacional, pautas importantes, como eu disse para você, hoje a pauta ambiental, a pauta de segurança pública, a questão ética, debater esses assuntos que você tem propriedade em falar é muito bom. Então, eu fico muito feliz e eu tenho aqui a tranquilidade de pedir voto em qualquer cidade do nosso estado de Goiás. Que legal, o senhor respira política. Vamos lá? Para encerrar, mensagens de telespectadores. O Beto de Assis diz o seguinte: Paulo, que programão, continua fazendo um programa de qualidade assim. Muito obrigado, Beto. Eu gosto disso, né? Esse papo civilizado, essa coisa, essa conversa boa, animada. Ver o seu sorriso é muito bom, sabia? Eu olho para a senhora e fico inspirado aqui a fazer o programa cada vez mais animado ainda, mais feliz ainda, porque eu gosto de ver pessoas felizes. Assim como o deputado também está esbanjando um sorriso ali. Ariane Melo, parabéns pelo trabalho do deputado José Nelto. O Guilherme Antares diz o seguinte: minha deputada Rosângela, grande deputada. Nossa, que honra, Guilherme. Então, espero estar honrando esse seu elogio, dizer que cabe em mim muitos sonhos para Goiás, mas é tempo de realizar. Estou aqui nessa casa aprendendo muito, mudando a chave do Executivo para o Legislativo, para que eu possa ser uma grande parlamentar, assim como meu colega José Nelto, e assim como meus pares aqui da casa, assim como o nosso presidente Bruno Peixoto, que eu nunca vi um presidente com tanta vontade na política, né? E agora, na política do Executivo, a vontade já põe o Bruno como um grande competidor dentro da esfera do município de Goiânia. Para encerrar, não é aqui o seu domicílio eleitoral, mas a senhora naturalmente respira política, até porque a senhora está morando aqui e lá também, né, em Mineiros. Sim, a senhora fica lá e cá. É. E a senhora respira aqui e a senhora naturalmente deseja o bem das duas cidades, né? Que bem a senhora deseja para Goiânia? Quem é o seu candidato a prefeito preferido? Não, bem rapidinho. Vamos esperar 2024? Ah, é? Paulo, eu respeito demais essas grandes lideranças de Goiânia, tenho aprendido muito e agora sim você me impôs, eu só ponho o desejo que o Bruno Peixoto seja vitorioso em sua caminhada e respeito muito as pessoas que vão caminhar, né, contrários a ele, porque Goiânia, a gente tem muitos familiares aqui, e Goiânia precisa desse cuidado que o Zé Nelto falou. Goiânia é uma cidade que deseja cuidado, carinho, porque ela sempre foi muito especial para os moradores de Goiânia. Então, Bruno Peixoto, a sua caminhada tem que ser maravilhosa da forma que você deseja, desde quando você era vereador. O seu gosto por essa cidade é marcante, está nas suas ações, está no seu desejo. Então, eu lhe desejo uma caminhada vitoriosa à Prefeitura de Goiânia. Tá bem. Rosângela Rezende, deputada estadual pelo partido Agir, né? Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer revê-la. Gosto muito da senhora e gosto muito dessa simpatia toda que a senhora esbanja e transmite para a gente também, essa alegria toda que a senhora transmite para a gente. Obrigado, Paulo, viu? e eu todos os ouvintes do programa. Obrigado, um abraço. A gente, lá em Mineiro só tem rádio, Paulo. Aí eu falo ouvinte toda vez, né? Mas os espectadores, meu abraço. Mas ele deve estar assistindo pelo YouTube, talvez. Muita gente deve estar assistindo pelo YouTube. Leve um abraço para o papai. Tá certo, será entregue. José Nelto, deputado federal pelo Partido Progressista. Foi um prazer revê-lo, deputado. Muito obrigado por ter vindo. Paulo Bergs, depois de longos meses, né, que você estava fora do ar, o povo goiano sentiu a sua ausência, né? Muito obrigado. Você volta novamente com esse vigor todo. E o bom da política é o bom debate, é o combate de ideias, propostas. Isso me faz feliz de poder debater, porque o debate é a grande saída. Você acha a saída para todos os problemas que você tem em uma sociedade. E a sociedade está muito ativa, participativa, cobrando, depois dessa chamada aqui em redes sociais. Tem gente aqui que vira prefeito, vira governador, vira deputado, mas é o direito do povo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Jamais podemos perder 1 milímetro do seu direito à liberdade, do seu direito à democracia, que é tudo na vida de um povo aqui. Muito obrigado a você, telespectador, que ouviu aqui o nosso debate, a nossa mensagem, o meu pensamento e o meu trabalho no Congresso Nacional. E debatendo aqui com essa mulher de fibra, com essa mulher que tem uma história na política através do seu pai, o ex-governador Agenor Rezende, que tem uma história na política goiana. Foi um prazer também debater com você, deputada Rosângela. Obrigado. Um abraço a vocês, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, senhores.
caso a gente não se veja até lá, desde já desejo um Feliz Natal para os senhores e que o ano que vem seja muito bom em todos os sentidos, né, e que a política também melhore, né? Tomara que Papai Noel se lembre de levar um presentinho, né, para os senhores políticos, para que todos, de uma forma geral, entendam a sua real importância dentro da sociedade, o seu real papel dentro da sociedade, devendo servir a você, telespectador, a você, cidadão. Obrigado a você, cidadão, telespectador. Continue ligado aqui, porque dentro de instantes estará aqui o Guilherme Rigonato, né? Ele, o grande Guilherme Rigonato, o galã do jornalismo, mas um jornalista altamente competente que vai trazer notícias do dia também para você. Um grande abraço. A gente volta com o programa ao vivo na próxima terça-feira. Amanhã tem? Amanhã é sexta, não é isso? Tem mais sobre o Rigonato. Sim, sexta. Tem, mas amanhã tem com o Guilherme Rigonato, né? Você vai ter o prazer de estar mais uma vez na presença do Guilherme Rigonato, na companhia dele. Grande abraço a todos. Tchau. É o Boa Noite Goiás que continua, uma honra sempre poder suceder o nosso mestre da comunicação, querido Paulo Berg. Então, se você gostou desse bate-papo, entra no YouTube, lá da TV Brasil Central, e você pode conferir na íntegra, porque tudo já está postado por lá. Eu já abro, então, essa segunda parte do Boa Noite Goiás, indo diretamente ao Centro Cultural Oscar Niemeyer. Por lá, o nosso queridíssimo, quem está lá é o Bruno? Não. Quem que tá, Heloísa, lá no Oscar? O Lucas Santana. Luquinhas, você que está por aí, traga as informações como está o Natal do Bem, essa edição que vai até o dia 6 de janeiro. Uma boa noite para você, Lucas. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Goiás. A gente está aqui ao vivo. Essa aqui é a 7ª noite de Natal do Bem. Quinta-feira, na semana passada aconteceu a abertura e, diferente dos dias anteriores, hoje aconteceu novamente a parada natalina, que é aquele desfile que acontece com vários personagens, e aí aparece o Papai Noel no final desse desfile. Aqui, na hora dessa parada natalina, muita gente acompanhou aqui em volta da Vila do Papai Noel, na expectativa de ver o Papai Noel e os personagens. Como todos os dias, tem também a apresentação no Palácio da Música, e quem está apresentando
nesse momento é o pessoal de uma escola estadual aqui de Goiânia, do CEPI Sebastião França. Afinal, o Natal do Bem é realizado com várias secretarias, utilizando aí toda a estrutura do governo do estado de Goiás. Ou seja, a Secretaria da Educação, Secretaria da Retomada, além da organização por meio da nossa primeira dama, Gracinha Caiado, no comando aí da organização das voluntárias de Goiás e, claro, o governador Ronaldo Caiado. Programação é o que não falta. Daqui a pouquinho, em menos de 4 minutos, deve iniciar aí o trabalho de projeção que acontece bem aqui do lado da Vila do Papai Noel. O Marcelo Mesquita está mostrando as imagens nesse momento. O pessoal já está aguardando esse trabalho de projeção aí. Várias imagens são colocadas em paredes brancas para o pessoal de casa entender. Imagens que deixam as crianças, as famílias viajando, entrando no clima natalino, literalmente. Hoje não choveu, então apareceram mais pessoas, mais famílias para acompanhar aí o Natal do Bem. Amanhã tem mais Natal do Bem. Sexta-feira tem programação para toda a família. Amanhã tem o Natal dos Encantos. E dia 25, Brasil em Trio, que vai acontecer no Coreto, que fica bem no centro aqui da Vila do Papai Noel. Lembrando que tem pipoca, algodão doce de graça para a criançada, tem a vila gastronômica, tem o trenzinho, tem brinquedo, carrossel, coisa para a família fazer não falta. Estacionamento gratuito, lembrando que tem 2 linhas de ônibus a mais disponibilizadas pela CMTC, que passa pelo Terminal Isidora e também o terminal da Praça da Bíblia. Guilherme, vou ficar por aqui curtindo mais um pouquinho o Natal do Bem e fica aí o convite, né? Amanhã, sexta-feira, hoje pré-sexta, sábado, domingo, tem muita coisa para fazer e aí o convite está aqui no Boa Noite Goiás para você que acompanha Brasil Central e a TV Alego. Eu volto com você no estúdio. Com muita certeza, Lucas Santana. Lucas, eu não me esqueci da nossa ida ali à casinha do Papai Noel, que nós vamos fazer um pedido e vamos descobrir quem vai fazer o pedido mais difícil para o Papai Noel. E eu vou lembrar que o Pedro Henrique Rabelo já soltou o dele, falou que o pedido dele é para que o Vila Nova fosse para a Série A. Pelo visto, o Papai Noel ouviu de algum lugar, né, Lucas? O que você acha? Ixi. Eu acho que o Papai Noel deve atender o pedido do Pedro Henrique Rabelo. Pelo andar da carruagem, pelo cenário aí da Série B do Campeonato Brasileiro, esse pedido do Pedro Henrique deve ser atendido. O meu eu acho que é mais difícil, mas eu vou contar em segredo para você, viu, Guilherme? Maravilha. Obrigado ao Lucas Santana, que está lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E é isso, então. Fica o convite amanhã a partir das 4 da tarde, hein? Natal do Bem já está aberto para receber o público no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Bom, agora falando sobre o prefeito de Iporá, ele estava com prisão preventiva decretada, suspeito de disparar vários tiros na casa da ex-esposa, se entregou hoje. Ele foi interrogado e disse que não se lembra de ter atirado. O prefeito de Iporá, Nassoitan Leite, foi preso na manhã desta quinta-feira na sua cidade. Cumprindo uma ordem judicial de prisão preventiva, o ex-prefeito passou por um interrogatório e deu sua versão dos fatos ocorridos no fim de semana, onde ele invadiu a casa da ex-esposa e é acusado de ter dado 15 tiros dentro da residência. Ele se mostrou bastante arrependido, disse que não se lembra de muitos detalhes, ele não se lembra de ir até a casa da ex-namorada, ele afirmou que está fazendo uso de remédios, passou por uma cirurgia do estômago, o que causou ainda mais perca de memória, né? Então ele não se recorda de detalhes do fato. Ele se recorda, ele tem flashes de memória, ele fala que acordou já amanhecendo o dia dentro da sua caminhonete numa estrada vicinal e começou a ter flashes de memória, não se lembrando de detalhes mesmo de como se deu os fatos. E após esses flashes de memória, então,
ele vai para a sua fazenda, fica ali um tempo e se recorda de ir novamente até a residência da ex-namorada para retirar o aparelho de DVR, pois, segundo ele, esse aparelho de DVR pertencia à sua pessoa. Isso é o que ele relatou lá na delegacia de polícia. Na oitiva desta quinta-feira, em Iporá, o prefeito da cidade, Nassoitã Leite, apresentou à Polícia Civil uma arma. Mas existem indícios de que outra arma foi utilizada no crime. Se por um lado o prefeito nega a autoria, as vítimas já foram ouvidas e a versão é completamente diferente. As próprias vítimas foram ouvidas, foram bem categóricas, né? Eles não puderam visualizar o prefeito investigado, mas ouviram muito bem a sua voz em bom tom claro, que ele gritava pelo nome da ex-companheira, da ex-esposa, né? Então, não há nada em conteste que foi o prefeito que realmente adentrou a residência, já que as imagens mostram ele adentrando, e sim que efetuou os disparos de arma de fogo na direção dessas vítimas. A Polícia Civil de Goiás, mais uma vez, deu uma resposta rápida à sociedade. O objetivo é concluir esse caso para entregar ao judiciário. Os crimes são vários. Nós estamos focados na investigação, na finalização do inquérito de investigação que apura a tentativa de homicídio, a tentativa de feminicídio. Se houve um favorecimento pessoal, se houve uma ajuda para que o prefeito fugisse e permanecesse desaparecido até o presente momento da sua apresentação, isso será objeto de uma investigação em autos apartados pela Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária Federal em Goiás celebrou hoje no Hospital Araújo Jorge os 10 anos da campanha Policiais contra o Câncer Infantil. A repórter Sabrina Monteiro acompanhou a festa de perto e trouxe todos os detalhes desses 10 anos. A celebração de 10 anos da campanha Policiais contra o Câncer Infantil começou assim, movimentada. O Matheus foi paciente do hospital há 5 anos e conta como é voltar ao mesmo local depois de todo esse tempo. Eu lembro vagamente, mas é muito bom, tira o foco da gente do que está acontecendo lá em cima, do que está acontecendo no tratamento. É muito bom esse evento que eles fazem. O rapaz, que hoje está com 18 anos, na época foi apadrinhado pelo policial da PRF, Alan Souza, que ficou feliz em reencontrar o jovem. Nossa, uma satisfação enorme, né? Assim, curado, grande, forte, saber assim que o tratamento surtiu efeito e ele se livrou da doença. Isso é muito bom. Os personagens de filmes e desenhos deram um toque especial no dia dessa garotada. O que você mais gostou aqui hoje? Super-heróis. Que pintura é essa? O tigre. É o tigre? Você gosta muito de tigres? Sim. Elas gostam muito porque, assim, nós trazemos para elas o mundo da fantasia. Isso é muito importante, principalmente vivendo essa dor da doença. Então, esse momento é um momento de esquecer tudo e realmente trazer só alegria para elas. Estamos muito felizes e acreditamos, sim, que essa parceria, esse trabalho que já dura 10 anos só tem a intensificar e, com certeza, nós vamos aí participar mais anos. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal começou em Goiás e se espalhou por todo o Brasil. Em Goiânia, aqui no Hospital de Câncer Araújo Jorge, as crianças vivenciam uma experiência um tanto diferente. No encerramento da comemoração, eles puderam dar uma volta nos ônibus e viaturas da PRF. Primeiro a gente apadrinha uma criança, cada um de nós, descemos com essa criança para cá e aí vai ter esse momento de interação. Esse momento eles vão ser escoltados como se fossem autoridades, com as nossas viaturas, com as nossas motocicletas, fazendo aquele barulhão. É um dia de festa mesmo. Todo ano tem uma hora aguardada por todos, que é quando alguns policiais se posicionam para raspar o cabelo. E a criançada participa do momento simbólico. O que vale a pena na vida é fazer as pessoas sorrirem e ajudar o próximo, estar junto. E as crianças nos recebem muito bem. Elas vivem um momento de alegria, de diversão, de festa. E essa alegria dela nos contagia, nos humaniza. Então é uma relação muito positiva e que acaba fazendo bem para a criança no tratamento e fazendo melhor ainda para os policiais que se humanizam nessa grande ação de solidariedade. A hematologista Vanusa Maria explica como o projeto tem beneficiado os pacientes.
pacientes. O resultado que a gente tem, eu falo que ele não é passível de ser medido assim de uma métrica, né? Porque é uma devolutiva social. Então a gente tem um medicamento que essas famílias vão levar para casa, mas a gente tem esse bem-estar para o tratamento da criança. A criança está num ambiente lúdico, ela está brincando, ela está tendo lazer, tudo, e isso influencia de uma forma extremamente positiva no tratamento. Com certeza muito feliz. O novo aplicativo de celular que foi lançado hoje pelo governo do estado reúne vagas de trabalho em todo o estado. E a gente vai ver na reportagem de Pedro Henrique Rabelo como garantir participação. O governo de Goiás vem diariamente apresentando opções para o desempregado encontrar uma vaga de trabalho. E hoje a mais nova ferramenta foi apresentada. O aplicativo Minha Vaga já está à disposição de todos. É só baixar e procurar a vaga que mais enquadra no seu perfil. É o feirão de emprego nosso do governo do estado de Goiás na palma da mão dele. Dependendo do celular que você tiver, você vai ter acesso às vagas de emprego, vai poder se comunicar com o RH das empresas, agendar entrevistas e fazer essa intermediação de vaga. A empresa também vai ter um site para ela que chama Rede Indica, onde ela vai colocar as vagas, ela vai monitorar essa vaga e vai nos dar feedback. Por que aquele trabalhador não entrou, por qual foi a dificuldade dele, para a gente conseguir ser mais assertivo nessa política de intermediação. O mercado de trabalho goiano pretende oferecer 8.000 vagas de emprego neste fim de ano. O evento aconteceu na FEComércio, que está em contato direto com os comerciantes e tem um grande potencial de empregabilidade. Ajuda muito, porque tem muitos comércios, ou poderia até afirmar que a grande maioria tem vagas de trabalho. Ontem mesmo discutimos isso, as empresas da área imobiliária buscam mão de obra qualificada e não tem pessoas para trabalhar. E o aplicativo vai ser o instrumento que a gente vai poder também divulgar o que nós temos de vaga para novos empregos. Nos feirões de emprego do governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, os números foram satisfatórios. Cerca de 80% das pessoas conseguiram sair com uma entrevista de emprego agendada. O aplicativo chega para potencializar esses números, numa união de forças para promover emprego a quem precisa trabalhar. É muito importante que nós, Poder Legislativo, Poder Executivo e o setor produtivo, estejamos unidos para ofertar vagas de empregos para a população. As vagas existem, porém, muitas vezes falta a qualificação. Por isso, o SENAC assinou, junto ao governo de Goiás, uma parceria para oferecer cursos gratuitos para quem tem renda familiar menor que 3 salários mínimos. Todas as pessoas que procurarem um Cine em busca de emprego vão ter acesso a um edital do SENAC com vários cursos gratuitos, dentro do programa de gratuidade do SENAC. Então, inicialmente, nós estamos ofertando os cursos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Lusiânia. Vão em várias áreas, desde a área da tecnologia, área administrativa, gastronomia. São mais de 13 cursos ofertados inicialmente. Para ter acesso ao curso, entra no site do SENAC, no go.senac.br, ou no próprio Cine será indicado o caminho adequado. Com certeza um aplicativo torna tudo muito mais fácil. Quem se lembra quando nós íamos ao banco para compensar cheque? Nem existe mais, né? Compensa-se o cheque só pelo celular e isso basta, porque o aplicativo hoje tomou conta de tudo. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, essa companhia qualificada. E amanhã o Boa Noite Goiás está de volta. Eu te espero para mais notícias. Um abraço e até lá. Tchau!